verdade, Dragon Ball sempre será uma das maiores obras da história e um dos pioneiros na popularização de animes no Brasil. É difícil imaginar alguém que nunca assistiu ou até mesmo não goste da história do Goku e seus amigos. Bom, a propósito, no Japão o Goku tem até o seu próprio feriado nacional, e isso é muito incrível. E hoje eu vou falar pra vocês sobre umas histórias de Dragon Ball, muito interessantes e curiosas de se ver. Vamos lá. Todo mundo deve saber como foi que o Goku veio pra Terra e foi treinado pelo Mestre Kami. Bom, ele começou a sua história de Dragon Ball, o Saiyajin foi criado na Terra e logo depois virou protetor dela. Agora imaginem, se ao invés do Goku que tivesse sido o Vegeta que fosse enviado para a Terra. Teria sido assim tão diferente? Não queremos saber, mas graças a um mangá não oficial, nós podemos ter pelo menos uma ideia de como isso seria. Aqui então eu lhes apresento o Dragon Ball Sai. Aqui conta a história como se o Vegeta tivesse sido enviado à Terra e não Goku. E assim a história já começa com Vegeta salvando a Bulma de um dinossauro e mostrando já ser mestre em usar o Ki e já consegue até mesmo voar. Além disso, desde o início ele mostra a sua personalidade forte que já vimos em toda a história original. Quais são as diferenças entre Dragon Ball Sai e o Dragon Ball original, a obra original? Desde o início, o Vegeta se mostra muito forte, o que não é de fato uma novidade. E aqui ele demonstra isso vencendo facilmente inimigos que o Goku teve muita dificuldade, ou que só chegaram a aparecer em Dragon Ball Z, como Garlic Jr. e sua família do mal. Um exemplo dessa diferença é que praticamente no mesmo dia, o Vegeta deu um fim a toda a Red Ribbon e também a Piccolo Daimao, que para o Goku levou vários anos. Esse spin-off não oficial tem cerca de 2 capítulos e é bem divertido de se ler. O próximo aqui é Dragon Ball After, onde os Saiyajins eram conhecidos em Dragon Ball como selvagens piratas espaciais que dominavam planetas e os vendiam pelo melhor preço. E se não fosse o acaso de Goku ter levado uma pancada na cabeça e perdido as memórias sobre suas ordens, a Terra provavelmente teria esse mesmo destino. Mas o que aconteceria se um dia essas memórias simplesmente voltassem? Será que o Goku iria mudar de alguma forma? Bom, aqui temos mais um mangá não oficial que conta essa história bem interessante, que se chama Dragon Ball After. Como de fato isso aconteceu? Bom, todo mundo deve lembrar que no final de Dragon Ball Z, Goku foi embora com a reencarnação do Kid Buu, que se chama Ubi. Goku passou um longo tempo treinando o Ubi, esperando poder ter outra luta incrível com alguém do nível de Majin Buu. Então assim aconteceu. Essa parte lembra bastante a luta deles no início de Dragon Ball GT, lá no templo de Kami-sama. Só que dessa vez, durante a luta, Goku recebeu golpes fortes na cabeça e após eles terminarem a luta, resolve cumprir as ordens que lhe foram dadas quando ele era criança. No decorrer dessa história, todos os guerreiros agora têm que enfrentar o Saiyajin Kakaroto em seu auge e sem nenhum sentimento de compaixão. Gohan, Piccolo, Vegeta e os outros guerreiros agora dão tudo de si. E é bem interessante de ver esse lado, porque todos sempre quiseram saber como seria se o Goku recobrasse ou se não tivesse perdido de fato suas memórias. E também já houve tentativas de criar isso com Turles e o Goku Black. Mas a sensação de ver o próprio Goku corrompido é uma possibilidade que, sem dúvidas, deixa a gente curioso para imaginar o que pode acontecer. Porém, sempre tem uma galera que não fica satisfeita e cria continuações bem absurdas. E aqui é o caso de Dragon Ball Epsilon, que é uma animação feita por um fã. Essa animação mostra acontecimentos após o final de Dragon Ball GT, vários anos depois, quando novos piratas espaciais tentam colonizar a Terra. Nesses acontecimentos, os Saiyajins que deveriam estar, estavam supostamente mortos e muitos outros personagens que também deveriam estar mortos, dão as caras de novo, o que é muito absurdo e de qualquer forma sempre vai ter fã que gosta de ver isso. Então, para quem gosta desse tipo de animação e tiver interesse, pode ir lá procurar e ver as animações de Dragon Ball Absalom, ver por si só como fica essa história. Lembrando que essas obras elas são feitas pelos fãs, então elas não são oficiais e podem ter muitos furos na história, mas ainda assim vale a pena dar uma conferida.